certo? Bracinhos soltos. Tem gente que já está tão treinadinho aqui que já está de olhinho fechado. Eu amo vocês. Com os olhinhos fechados. Vamos lá, com esses lindos olhinhos fechados, encostadinhos. Dá uma serenada na respiração. Vamos serenando o coração, a respiração também. Quem está com a cabeça baixa, pendendo para frente, não. Deixa o seu pescoço reto, com a coluna. Vamos deixar o pescoço reto com a sua coluna. Isso é muito importante. Com os olhinhos fechados, vamos inspirar levemente. Inspirando, inspirando, deixando o seu tórax bem cheio, mas faça isso devagar. Bem cheio, e aí assopra fazendo biquinho com barulhinho. Eu não vou escutar, mas assopra devagar, não tenha pressa. Não tenha pressa, é como se estivesse enchendo um balão de aniversário. Serena. Vamos respirar de novo, inspirando, inspirando, inspirando. Deixa bem cheio o seu tórax, segura, segura, e assopra devagarinho, fazendo bolinha de sabão. Bem devagarinho. Isso. Serenando. Voltando para o centro. Vamos inspirar mais uma vez. Inspira, inspira. Vê se você consegue preencher até abaixo do umbigo de ar. Até abaixo do seu umbigo. Deixa a barriguinha estufada. E aí vai assoprando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Bem devagarinho. E continuam com seus olhinhos fechados, porque nós vamos pensar aqui. Ou numa fase ali da sua infância, na puberdade ou adolescente, que tipo de artista você gostaria de ser? Você queria tocar algum instrumento? Você gostaria de ser bailarina? Ou ator? Ou atriz? Ou um pintor, uma pintora? Um poeta, uma poetisa? Em qual dessas artes você transitou? Ou até mesmo ser um palhaço? O que você gostaria de ter sido naquela época? Nós não estamos falando de profissão, nós estamos falando desses desejos internos. E um pouquinho desta arte, né? Um músico, um cantor, um pouquinho dessa arte, o que é que você faz ainda hoje? Será que ainda temos chances de ser um pouquinho daquela arte, né? De possuir, de desenvolver aquela arte daquele momento? Eu acho que sim. É esse desejo que te segura até hoje em pensar ainda na possibilidade de vir a ser? Ou tem algumas pessoas que poderão já ter realizado esse sonho?
Veja esse potencial que está dentro de você e o que é que te impede de hoje realizá-lo. O que será que te impede? Vamos pensar que nada nos impede. Apenas eu preciso de ter coragem de realizá-lo. Vamos mexendo os nossos pés, as nossas pernas, não abra os olhinhos. Vamos mexendo as nossas nádegas, sinta bem as nádegas aí na cadeira. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. Vamos mexendo a coluna, né? Vamos dando esse jeito na coluna. Vamos esticando os braços aqui, ó, balançando. Vamos lá, quero ver um monte de braço balançando. Balançando para frente, gente, para frente. Tem gente que já levantou as asas, vai voar para frente, para frente. E agora a gente levanta. Ei! Ah! E espreguiça bem gostoso, mexendo a cabeça. Pode soltar esse ai gostoso, né? Para relaxar. E agora a gente pode até sentar na cadeira e fazer. Ai, solta aí, gente, ó. Solta, bem gostoso, mas não vai soltar muito a coluna que não faz bem, né? A gente solta isso gostoso. E mais uma noite, né? Mais uma quinta, iniciando outubro, né? Iniciando outubro rosa, rosa feminino, nós estamos iniciando com o feminino, né? Com esse doce, né? Quando eu falo em outubro rosa, sabe o que me vem? Aquele algodão doce que comia na praça, ainda nem sei se ainda existe aquilo, né? É que eu sou assim um pouquinho tanto quanto antiga, viu? Eu estou virando antiguidade. Então, aquele algodão doce, cor-de-rosa, que vendia na praça, que a gente comia assim e grudava tudo no rosto, né? Então, essa delícia de estar aqui com vocês. Para as meninas, um feliz outubro rosa, que possamos passar por ele com amor, com carinho e distribuindo o rosa do amor incondicional. Para os meninos, também um outubro rosa para a sua ânima, para o seu amor que deve, né, estar aí perto de você. Um outubro rosa para todos nós. Pensando no algodão doce, pensando numa rosa cor-de-rosa, trazendo o amor incondicional, que é isso que nos une aqui. Nós gostamos um dos outros, porque tem gente até que me pergunta, professor, e fulano não veio mais? Estou com saudade de fulano. Aí eu mando recadinho para todos vocês, quando estão mandando recadinho para chamar o outro, né? E hoje, gente... deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que eu me propus. Espera um pouquinho. Isso aqui. Vamos lá. Eu quero convidar vocês, né? Tá dando para ver, Cláudia? Tá? Aqui o nosso curso de Psicologia Analítica, e para quem perguntou do site da Unipaz, está aqui, ó, unipazgoias.org.br, e o nosso curso, como a Ana Paula falou, vai iniciar agora no nosso Outubro Rosa, no dia 5, né, Ana Paula? Semana que vem. Não, dia 5 não, acho que é dia 9. Semana que vem, final de semana que vem, nós estamos iniciando o nosso contato com o nosso querido Jung, que tanto amou as mulheres e que tanto amou as pessoas e que sempre traz novidade, por mais que a gente, né, conheça, ao ler Jung, sempre tem algo novo para nós. Então, eu convido vocês a fazerem parte dessa família Unipaz Goiás, com o nosso curso de Psicologia Analítica. Aí, entre em contato lá com a secretaria e fale com a Cláudia, com a Zenir e com a Mariane, que estão lá. E aqui hoje, minha amiga Adelaide vem falar para nós da arte, que, aliás, o povo está amando o título, recebi um monte de recados, e dizendo também que nós estamos ao vivo aqui no Zoom e a Cláudia já ativou o YouTube, então nós vamos ter um público aqui, um público no YouTube, e depois, se vocês quiserem compartilhar, será uma honra,
com os amigos de vocês, né, do YouTube, para ver essa linda palestra, que a minha amiga Adelaide Pimenta trouxe hoje para falar. O que me cura é a arte em mim. Por isso eu iniciei pensando que arte que eu tenho dentro de mim. Como é essa arte? Como é que eu desenvolvi ou não desenvolvi, ou ainda tenho desejo de desenvolver? Só que ela vai trazer uma perspectiva maravilhosa, que vocês vão ver um outro caminho da vida com arte, né? Mas vou falar um pouquinho da Adelaide, vocês receberam o mini currículo dela completo, e eu vou falar um pouquinho para ela poder falar mais do que eu já falo, né? Ela é psicóloga, ela é mestre, é doutoranda em ciências da religião, tá? Especialista em psicologia analítica, tá bom? Também ela fez um curso de formação de imaginação ativa, e ela é filiada à JB, Associação Junguiana do Brasil, e também à IAAP, sempre erro, IAAP, que é o Instituto Junguiano de Zurique, né? Então, ela está lá com a gente, lembra? E também outra coisa, ela é nossa facilitadora no nosso curso de Psicologia Analítica. Vocês terão aula com ela futuramente, tá bom? E ela é co-coordenadora do Departamento de Psicologia Analítica e Imaginação Ativa da JB. Então, essa minha amiga, olha, você falou alguma coisa, ela já sabe tudo sobre a gente. Ela é mágica. Tá? Ela é mágica. A gente entra assim, né? Não, isso é brincadeira para a gente rir um pouquinho, né? Mas um autoconhecimento muito grande, e uma pessoa sensacional, delicada, sensível, que veio aqui se entregar para nós durante esse período de 1 hora só. Mas nós poderemos ter mais tempo com ela no nosso curso. Adelaide, é uma honra te receber, uma alegria de te ver, de estar aqui conosco, né? E todos aqui estão honrados também em te receber e ansiosos, porque me escreveram muito, professora, estou ansiosa com essa palestra, para ver essa maravilha que você vai trazer. Então, a palavra é toda sua, minha amiga. Muito obrigada, Sônia, querida. Obrigada pelo convite, obrigada a todos da Unipaz que estão fazendo acontecer aqui essa live. Foi realmente assim, com alegria que eu recebi seu convite de apresentar esse tema. Como eu te falei, eu estou aqui no meio de tanta coisa, fazendo tanta coisa, e aí eu falei, que tema que eu posso trazer, né? Você já fez uma live sobre imaginação ativa, que é o meu tema, que eu até darei aula aí para vocês, e eu falei, para a gente não ficar repetitivo, né? Vamos trazer alguma coisa. E aí eu lembrei desse trabalho, eu vou compartilhar a tela, Sônia, que eu já vou falando, né? Tudo bem. Ok? Você pode... Eu mesma já posso aqui compartilhar, né? Pode. Você entrando no verdinho ali na barra, já vai. Isso. Acho que já apareceu aí para vocês. Ainda não. Apareceu, mas precisa pôr ela na tela cheia. Agora sim, agora ficou bom. Apareceu? Tá ok? Tá ok. Ótimo. Não, Então, acho que ainda não, Cláudio. Não? Não. Está aparecendo a sua barra. Bom, vamos ver como é que ele fica. Vamos seguindo. Vamos ver. Peraí, mostrar barra, exibir configurações. Exibir. Deixa eu parar aqui e colocar aqui. Deixa eu ver se faz diferença. Não? Não. Será que é nessa barra aqui embaixo? Nos 3 pontinhos? Clica nos 3 pontinhos aqui. Para mim está parecendo que eu já compartilhei a tela com você. Compartilhou, só que ela não está a tela toda, mas dá para ver. Ocultar modo de apresentação. Foi? Vamos ver. Agora sim. Agora foi. Agora Tá. foi sim. Agora está ótimo. Então, ok. Deixa eu diminuir isso aqui. Ok. Então, eu comecei realmente, né, pensando qual o assunto que eu poderia trazer para vocês. E aí eu me lembrei desse texto, que é um texto
que eu já apresentei. Você compartilhou errado. Apresentação de slide. Compartilhe a apresentação de slide. Não está dando certo? Meu marido está aqui me falando, você compartilhou errado. Vocês estão assistindo ou não? Vamos, está bem, ele está bem. Está bem. Ele falou que está bem. Bom, enfim. Está normal, como apresentação normal, não está? Tá sim, pode seguir. É porque meu marido está aqui assistindo também, gente. Ele veio aqui me dar um toque. Ele falou, parece que não está. Bom, enfim. Mas então, eu apresentei esse trabalho nesse segundo simpósio de imaginação ativa, no ICTIS, que é onde eu fiz a minha pós. A primeira pós do Brasil e eu acho que do mundo, Sônia, na técnica da imaginação ativa. Não existe essa pós. E aí, foi em 2017, no Museu do Olho, em Curitiba, e que teve esse nome, né? Matéria-prima da cura e quintessência da arte. E as pessoas que apresentaram aqui, nós juntamos os textos e lançamos esse livro, que ele também está disponível, se alguém tiver interesse em adquirir. Então, são os vários textos do simpósio que estão aqui. Esse texto, ele está nesse livro, é um dos finais, e eu fiz um apanhado desse texto, mas eu estou expandindo ele um pouquinho aqui para vocês hoje, tá? E aí eu vou trazer aqui só como é o plano da minha apresentação, o que eu pensei em mostrar para vocês. Primeiro eu vou falar de onde surgiu essa ideia de montar esse texto, que foi a partir de uma reportagem do jornal Estado de Minas, que é um jornal aqui de Belo Horizonte. Num segundo momento, como isso me remeteu à doutora Anise da Silveira, que é a precursora do pensamento junguiano no Brasil. Em seguida, eu vou fazer um link com o livro vermelho do Jung, o próprio trabalho pessoal do Jung com o inconsciente, como que isso leva para a arte alquímica, e aí eu fecho com essa frase, que o que me cura é a arte em mim. Então, foi um trabalho que veio assim de uma forma bem do sentimento, da intuição, e aí com isso eu escrevi, porque eu sou bem assim, né? Bem função sentimento, função intuição, e aí na hora de fazer produções acadêmicas, estou lá no mestrado, fiz o mestrado, estou no doutorado, a parte acadêmica é um sofrimento, a gente tem que fazer, mas é um sofrimento. Mas essa parte, né, de colocar imagens, de colocar emoção, eu gosto muito. E aqui eu já trago duas imagens, né, que são do Carlos Pertuis, que é do Museu de Imagens do Inconsciente do Rio de Janeiro, que foi, né, um paciente do Hospital Psiquiátrico que fez produções aqui muito belas, né? Então eu já começo a trazer as imagens. Então, só para a gente entender, essa reportagem que se chamou, né, sobre o espaço cultural Suricato, que saiu no jornal Estado de Minas, e veja só, em 8 de maio de 2017, eu apresentei em outubro, né? Está fazendo praticamente 3 anos, nós já entramos em outubro, né? Aquela apresentação. Então, quando eu vi essa reportagem no Estado de Minas, eu fiquei muito assim mobilizada, eu falei, gente, que coisa bonita, vejam só, na capital dos bares, por quê? Belo Horizonte não tem mar, então aqui fala, Belo Horizonte não tem mar, mas tem bar. Então, aqui é considerado capital dos bares, né? Então, na capital dos bares, este aqui promove geração de trabalho e renda para usuários da rede de saúde mental de Belo Horizonte. Olha que coisa interessante. É uma casa dos anos 50, num bairro tradicional, que é o bairro da Floresta, nessa rua Souza Bastos, 175. E aí eu achei muito interessante, eu falei, o que será que eles estão, né, mostrando? E essa reportagem, ela faz parte de uma série que se chamou Além dos Muros, que fala dessa questão da luta antimanicomial, né, manicomial no Brasil. E aí ele fala a respeito dessa associação que se chama Suricato, Associação de Trabalho e Produção Solidária. Ela foi criada em 2004 e ela tem um espaço cultural, olha que bonito. É um lugar, é uma casa que é como se fosse a área externa da casa, mas é coberta, né? Está coberta. Tem um palco, tá vendo? Uma pessoa tocando aqui. As pessoas em mesinhas. Claro que essa foto, gente, nós estamos falando de 2017. Agora no Covid não está funcionando. Mas além desse espaço cultural, eles têm 4 núcleos, que é o bordado e costura, culinária, marcenaria e mosaico. Então, eles produzem muitas obras lá. Quem tiver interesse em visitar e conhecer, eles têm um site, né, o Suricato, www.suricato.org.br, e aqui também tem o link da reportagem, se alguém quiser entrar lá no Estado de Minas, no site e olhar, também está aqui.
Então, eu fui achar, né? Eu entrei no site, eu fui olhar, falei, gente, que coisa interessante. E aí a reportagem fala, mas afinal, quem é louco aqui, né? Essa moça aqui, Marta Soares, ela é a coordenadora e terapeuta ocupacional do espaço, ela é uma referência para essa política de inclusão produtiva, ou seja, que as pessoas estão ali trabalhando, né? E aí ela fala, do recepcionista ao cozinheiro, passando pelos garçons e artistas, todos se tratam de algum quadro de sofrimento mental. O pessoal pergunta assim, mas quem que é louco? Porque parece que está todo mundo ali integrado, né? Ninguém sabe. E aí ela comenta, há 30 anos, essas pessoas aqui estariam internadas em hospitais psiquiátricos. Hoje, carregam menos sequelas, marcas. É possível tratar em liberdade. Então, ela faz todo um trabalho de inclusão, e essa associação, tá vendo? Tem aqui as obras, né, dos trabalhos que eles fazem, né, de marcenaria, de pintura. Então, eles fazem um trabalho de inclusão e esse bar também ajuda as pessoas que estão na cozinha, as pessoas que são garçons, os que estão recepcionando. E aí passa para, aqui vou só trazer o que é o suricato, é um nome interessante. Eles escolheram, olha que bonito o cartão deles, todo colorido, né? Todo cheio de movimento, né? Parece estar dançando. E aí, esse nome suricato, segundo ela, né, ela coloca na reportagem que é um mangusto africano, para sobreviver às intempéries das savanas, eles se unem aos outros da mesma espécie, eles vão se protegendo. E aí, assim, no gênero lá mais científico, né, só tem esse gênero de animal, essa família que se chama suricato, é dos gatos, né, gato das pedras. E eles estão mais lá, localizados na África do Sul. Então, assim, são animais que vivem em um ambiente muito inóspito, né? Mas que, ao mesmo tempo, eles têm essa coisa do coletivo de se ajudar, né? E aí nós temos no cinema aqui, só por um pouco de curiosidade, que eles usaram também um suricato no Rei Leão. Esse suricato é o Timão, que junto com aquele javali Pumba, eles ensinam, eles pegam o leãozinho Simba, né? E eles vão ensinar aquela musiquinha, Hakuna Matata, né? Que significa sem preocupações. Então, foi um suricato, né? Que entrou lá no filme do Rei Leão para trazer essa leveza também. Então, é muito interessante que esse nome ele foi utilizado por eles realmente para trazer essa ideia de proteção, união e proteção. E aí, um depoimento que me chamou mais a atenção foi desse senhor, Frederico Aimar. Ele se coloca como escritor, jornalista, poeta, músico, tradutor. E ele fala que ele lançou o segundo livro dele de poesias com Noite de Autógrafos, gente, lá nesse espaço, né? E ele fala, eu tomo remédios, mas o remédio não me cura. O que me cura é a arte. Na hora que eu vi ele falando isso, porque isso é um videozinho, eu fiquei tão impressionada, eu falei, gente, que coisa mais interessante, mas me instigou. Ele continua, ele fala, é preciso fazer a desconstrução da loucura. Quem faz tratamento tem capacidade de realizar muitas coisas. E aí vem esse impacto, né? Foi realmente assim, eu tive uma sensibilização no meu corpo, na minha mente, no meu sentimento. E aí eu vim com essa pergunta, qual é a arte que me cura? Porque ele está dizendo, não é o remédio, é a arte. Então, qual é essa arte? E aí foi o que me instigou a lembrar. Nossa, quem trabalhou com isso no Brasil foi a pioneira, a psiquiatra revolucionária no Brasil, doutora Nise da Silveira, né? Quem que é essa mulher pioneira? Nise Magalhães da Silveira nasceu dia 15 de fevereiro de 1905 em Maceió, Alagoas, né? E faleceu no dia 30 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. O nome dela, uma curiosidade tão bonita, ela foi dado baseado nos poemas de Cláudio Manuel da Costa, o Inconfidente, né, aqui das Minas Gerais. Ele fez uma série de poemas que ele chamou de ciclo Nise. Então, Nise da Silveira, né, o Nise em homenagem lá ao poema, né? Então, a médica brasileira, psiquiatra, precursora do pensamento junguiano no Brasil, vários de vocês já devem ter ouvido falar, alguns talvez não. Ela foi a grande revolucionária no tratamento psiquiátrico da época. Nós temos aqui uma jovenzinha com um olhar bem sonhador, né?
a foto dela aqui bem nova, depois ela já aqui na Casa das Palmeiras, uma pessoa já mais, uma senhora, né? Mas ela era uma pessoa que tinha um lado emocional, eu não tive contato pessoal com ela, mas pelos escritos, pelas reportagens, lá no Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, nós estamos agora com um grupo de estudo do tema, né, das obras da doutora Anísia, então, assim, a gente vê que é uma pessoa que tem uma alma maravilhosa. Então, essa pessoa foi a única mulher entre 156 colegas de classe que se formou em 1926 na Faculdade de Medicina da Bahia. Nós temos aqui a foto dela, né? A única mulher, gente, entre 156 formandos. Olha que coisa, já foi uma precursora desde o início. E ela era bem jovem, né? Tem uma historinha que comenta que ela, meio que os pais deram um jeito lá na certidão de nascimento dela, para ela entrar logo na faculdade, para poder começar a ter as aulas, né? Que na época podia, isso não tinha nada demais. Mas, enfim. E aí, quando ela sai, né, na faculdade de medicina, ela se forma, ela escreve esse ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Foi a tese dela, né, de encerramento da medicina. E aí isso está disponível, viu, gente, na internet. Quem quiser ler essa tese, é muito interessante. Ela analisa os aspectos sociais e biológicos da mulher criminosa. Ela primeiro faz um apanhado a respeito de crimes cometidos por homens e mulheres no Brasil e no mundo. E depois ela faz um apanhado mais a respeito da questão das mulheres. Então ela tinha esse interesse também muito grande de entender o que é que leva aquela mulher a estar ali. Ela faz uma comparação que os homens, eles têm uma tendência a ter atos, né, criminosos em número muito maior do que a mulher naquela época, né? Hoje em dia a gente não sabe, teria que ter outra pesquisa, ou pode ser até que tem. Mas, de qualquer maneira, ela foi essa mulher que já começa a ser diferente desde a sua formação. E aí ela realmente recebe esse nome de psiquiatra rebelde, por quê? Ela, na época da ditadura, ela foi denunciada e acabou sendo presa como uma das pessoas contra o regime, e ela ficou basicamente um ano, quase um ano e meio presa. Ela na prisão encontrou muitas pessoas, poetas, escritores que também estavam presos, e aí depois dessa época ela sai da prisão, lá ela escreve, né, bastante, e é uma pessoa que tem um lado de sensibilidade muito grande, e ela volta lá para o Nordeste e fica escondida um tempo, né, para passar aquela loucura, para ela não ser pega de novo, enfim. E depois ela volta, vai para o Rio de Janeiro, e quando ela chega ao Rio de Janeiro, ela é admitida no Hospital do Engenho de Dentro. Quando ela chega nesse hospital, ela é convidada a aprender a utilizar com os pacientes psiquiátricos as técnicas mais modernas da época. Quais eram? O eletrochoque e o choque de insulina, de injeção de insulina. Ela ficou horrorizada de ver o efeito que o paciente, sem anestesia, sem nada. Então, ela ficou horrorizada de ver o efeito nos pacientes. E aí, na hora que vamos dizer assim, o médico superior falou com ela, agora você vai apertar o botão do eletrochoque. Ela se recusou, falou, não vou fazer isso. Aí foi uma confusão, enfim. Porque ela estava contratada, eles colocaram a doutora Anísia no lugarzinho mais relegado do hospital, que era a área de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico Internacional do Engenho de Dentro do Rio de Janeiro. Nessa área, né, da TO, os pacientes só faziam limpeza. E ela se recusou, falou, não vou fazer isso com os pacientes. E ela pediu, né, na verdade, ela tinha uma verba para essa área, e ela pegou essa verba e comprou lápis, tintas, pincéis, né, coisas para modelagem, e aí ela oferece isso para os pacientes. A partir daí, ela começa realmente um trabalho de revolução no tratamento desses pacientes, dando essa expressão à alma desses doentes, que realmente, na maioria, eram pacientes esquizofrênicos, né? E com isso, né, aqui eu trago um texto que é desse livro, Os Inumeráveis Estados do Ser, que é uma fala da doutora Anísia, que ela fala a respeito dessa questão desses mundos que nós temos internamente. Ela fala aqui, ó, nós vivemos entre dois mundos, ou seja, entre dois sistemas de percepção totalmente diferentes. Percepção de coisas externas, por meio dos sentidos, e percepção de coisas internas, por meio das imagens do inconsciente.
Mas na condição psicótica, esses dois sistemas de percepção muitas vezes se mesclam. Espaço externo e espaço interno se interpenetram. A expressão plástica vai tornar visível este fenômeno psicológico através de imagens do próprio ateliê de pintura, esse ateliê que ela já tinha desenvolvido ali. Então, está nesse livro dela, Os Inumeráveis Estados do Ser, que é editado por Mello. E aqui eu trago uma imagem, que é o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, né, que são duas instâncias completamente, são permeadas um pouquinho uma na outra. No caso da psicose, essa linha divisória não é clara, existe uma invasão do inconsciente na consciência, né? No caso do artista, aqui é muito fluido, né? A pessoa tem essa capacidade de ir para um mundo externo e para um mundo interno de uma maneira muito fluida. No caso do paciente psiquiátrico esquizofrênico, a pessoa ela está como que imersa nessa outra água, está muito misturada, ela não consegue mais diferenciar esse mundo interno e o mundo externo. E é uma das coisas que ela está, né, no ateliê, aqui a Adelina, uma das pacientes que fazia pinturas também, né? E tá vendo, ela está ao ar livre, ela leva as cadeiras lá para fora, ela aproveita o contato com a natureza, ela traz também o contato com os animais, os cachorros e animais que tivessem gatos também. Ela tinha muitos gatos depois, mas aqui no hospital mais cachorros até do que gatos. E essa frase dela é muito importante, o mais simples e o mais eficaz. E aí outro texto dela que é muito importante também está no site, né, do Centro de Saúde aqui da Nise da Silveira. A comunicação com o esquizofrênico nos casos graves terá um mínimo de probabilidade de êxito se for iniciada no nível verbal de nossas relações interpessoais. A nossa língua racional, estruturada, ela não dá conta de abarcar toda essa linguagem das imagens que vem no paciente esquizofrênico. Então, a pessoa chegar, perguntar, conversar com uma linguagem racional, vai ter pouco êxito. Então, ela continua. Isso só ocorrerá quando o processo de cura já se achar bastante adiantado, quando a pessoa já tiver uma organização psíquica em que ela consegue ter uma diferenciação do que é de dentro e o que é de fora, desse ego que tem uma estrutura, mas que ele entra em relação com o seu inconsciente, não é absorvido e abarcado pelo inconsciente. Será preciso partir do nível não verbal. Então, em casos graves, né, de dissociação psíquica, é o não verbal que vai dar início ao contato. É aí que particularmente se insere a terapia ocupacional, oferecendo atividades que permitam a expressão de vivências não verbalizáveis por aquele que se acha mergulhado na profundeza do inconsciente, isto é, no mundo arcaico de pensamentos, emoções e impulsos fora do alcance das elaborações da razão e da palavra. O exercício de atividades poderá adquirir importante significação. Em vez dos impulsos arcaicos exteriorizarem-se desabridamente, lhes oferecemos o declive que a espécie humana sulcou durante milênios para exprimi-los. A dança, representações mímicas, pintura, modelagem, música, será o mais simples e o mais eficaz. Ou seja, tudo que o ser humano já traz de, a gente chama de arquetípico, né? Tão primordial na sua experiência na relação com o mundo e com o outro. A dança, o movimento, a expressão, a pintura, a gente vê aquelas manifestações rupestres daqueles desenhos tão antigos, tão primitivos nas cavernas, né? Então, assim, volte ao natural, à sua essência, e dali você vai poder, talvez, retomar esse caminho. Vamos dar possibilidade de haver um caminho para conseguir, né, trazer as experiências do inconsciente para a consciência. E aí, a doutora Nise era uma pessoa que estudava muito, era muito erudita, lia muito, e ela estudou muito sobre as obras do Jung. E ela começa a mandar umas cartas para o Jung falando a respeito dos trabalhos dos pacientes no hospital Engenho de Dentro. Ela percebeu que muitas das imagens se assemelhavam muito ao que o Jung trazia a respeito de mandalas, né, de manifestações míticas nos desenhos de pacientes.
O Jung era um psiquiatra, né? Então, como a doutora Nise também estava no trabalho no hospital psiquiátrico, ela percebeu que tinha muita sintonia com aquilo. E ela manda uma carta para o Jung falando dos trabalhos, manda várias fotos com esses trabalhos dos pacientes. O Jung fica fascinado, ele acha que é um homem que está escrevendo, ele não imaginava que fosse uma mulher. E ele responde, né, a carta: Senhor Silveira, por favor, né, gostaria de conhecer mais. E convida a doutora Anísia a participar desse segundo Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique, em 1957. Ela leva vários dos trabalhos dos pacientes, e aí, então, essa exposição é muito comentada, né? Quer dizer, imagina, uma mulher psiquiatra que veio do Brasil, trazendo uma série de trabalhos maravilhosos de pacientes, corroborando a teoria do Jung, né? Ele ficou muito fascinado com tudo isso. Então, nós temos aqui o Jung, né, com a doutora Nise, aqui na sala onde estão expostos os trabalhos, né? Ele está ali analisando, aqui ele fala principalmente a respeito de uma mandala de um paciente. Isso aqui muita gente já conhece, mas assim, foi uma coisa muito importante, e para nós no Brasil realmente assim, é uma mulher notável, que nós temos que recuperar também a memória dessa mulher cada vez mais e valorizar todo esse trabalho que ela fez pela luta antimanicomial e para deixar os pacientes, né, mais humanizados nesse tratamento, né? Aqui nós temos... Adelaide, aí, para falar mais um pouquinho, né, ele está sempre rodeado de mulheres que iluminam o pensamento dele, né? Ele também é um homem privilegiado, né? Porque poderia ser um Silveira homem, né? Foi um Silveira mulher. Então, pensando também na contribuição que o feminino tem nessa obra que o Jung vai elaborando pelo caminho. Porque são as mulheres que vão trazendo essa luz toda para esse pensar junguiano, né? Eu não tinha pensado nisso, eu pensei nisso agora que você falou, viu? Maravilhoso. E olha aqui, foi lindo essa rever a Nise, né? Muito lindo. Isso, e principalmente assim, a gente sabe, né? Toni Wolff foi uma mulher importantíssima no trabalho do Jung, nós vamos ver aqui no Livro Vermelho. A própria esposa, a Emma Jung, foi uma pessoa que deu uma sustentação para, vamos dizer assim, a parte sensorial da vida do Jung, né? A Toni Wolff quase como se fosse a ânima, e todas as mulheres que cercaram o Jung. Então, o trabalho do Jung foi realmente fazer essa integração desse feminino na própria personalidade, né? E a doutora Nise é mais uma dessas mulheres. Tem até um livro que fala As Mulheres na Vida do Jung, é um livro que acho que não está traduzido ainda, mas está em inglês. Mas, assim, realmente muito bonito isso, Sônia, exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção agora que eu estava fazendo os slides também, olha que bonito. A Belina, paciente, que fez essa imagem e essa pintura super bonita, colorida. Olha o trabalho, gente, o retrato da Nise da Silveira do Di Cavalcanti. Olha como que eles têm traços e cores semelhantes. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, o Di Cavalcanti, um artista consagrado. A Belina, uma paciente psiquiátrica que não tinha nem instrução direito. E olha como que esse inconsciente se manifesta numa explosão de cores e movimentos, né? Aqui, numa tentativa de integração, você já consegue perceber as imagens, né? Mas olha como que é tão semelhante, gente, é muito bonito isso. E aí, em 1952, a doutora Nise cria, então, esse Museu de Imagens do Inconsciente, com todos os quadros e todas as obras, né, que foram produzidas no ateliê da seção de terapêutica ocupacional. Que essa sessão de terapêutica ocupacional ela começou em 1946, e aí, né, basicamente 6 anos depois, ela consegue juntar esse acervo. E um pouco depois, né, em 1956, 4 anos depois, ela cria a Casa das Palmeiras, que é para pacientes egressos do hospital psiquiátrico, ou seja, aquelas pessoas que saíram e que, de repente, elas podem ir visitar as famílias e normalmente, né, elas poderiam não ter muito contato mais com esse trabalho de arte, elas vão à Casa das Palmeiras, elas fazem o trabalho de atividades expressivas dentro da área da terapêutica ocupacional, e a doutora Nise coloca, é um território livre, onde se utilizam as atividades expressivas e o afeto. Ali as pessoas podiam se manifestar, utilizar tudo que tivesse, né, disponível para sua expressão. Então, a Casa das Palmeiras foi
foi engraçado que apareceu uma coisa, foi uma possibilidade, né, de fazer também essa humanização para esse paciente, para ele ele não ficar tão solto, tão perdido, ou só dentro de um hospital, né, só na internação. Aqui tem o ateliê, que ela mudou o nome, né, para Emoção de Lidar. Por quê? Porque um dos pacientes, né, Luiz Carlos, na hora que ele vê um pano, um tecido que era aveludado, ele pega aquilo, ele dá um formato de gato e ele pega um lápis e escreve. Aqui está o poema que ele fez. Gato simplesmente angorá, do mato, azul, olhos, nariz cinza, gato marrom, orelha castanho macho, agora rapidez, emoção de lidar. E aí, doutora Nise acha maravilhoso isso, e ela fala, então, ateliê é emoção de lidar. E aqui nós temos a Adelina, que fez o quadro anterior, o Emídio de Barros, que também produziu muita coisa, né? Fez um trabalho muito bonito. Tem um filme deles, dois, sobre a Adelina e sobre o Emídio, então, assim, é muita coisa bonita, né? E aqui o livro, né? Que a doutora Nise coloca, Gatos, a emoção de lidar, que é muito bonito também. E eu sou apaixonada por gatos, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou com uma blusa de gatos hoje, tá? Em homenagem a isso. E aqui a gente chama atenção para algo importante que a gente precisa entender da diferenciação a respeito do grau de dissociação psíquica. O Jung chama atenção que é uma coisa natural da psique, essa capacidade de dissociação. A pessoa consegue se perceber, por exemplo, eu estou aqui me percebendo falando, eu estou na minha casa, ao mesmo tempo eu estou aqui no Zoom, estou com vocês, eu estou apresentando um trabalho. Então, a gente tem essa capacidade de se perceber de várias maneiras, né? Eu consigo me ver aqui, eu consigo pensar no que eu tenho que fazer amanhã, quer dizer, são várias intercalações de movimentação, né, psíquica. No caso de uma pessoa que está comprometida psiquicamente, com um grau de dissociação que pode variar de vários níveis, de uma neurose até uma psicose, né? A gente vem do lado saudável até uma psicose. Então, aqui, no livro Estudos Alquímicos, o Jung coloca, se o espasmo da consciência for excessivo, ou seja, se tiver, né, assim, um tipo de conflito muito forte, somente as mãos conseguem fantasiar. De novo, né? A doutora Nise fala, não adianta a linguagem. E a gente não vai conseguir colocar de uma forma racional, né? Então, somente as mãos conseguem fantasiar, modelando ou desenhando formas que às vezes são totalmente estranhas à consciência. Muitas vezes vão surgir coisas, né? Se você pega um lápis, uma pintura, um desenho, uma argila, você se propõe a fazer uma coisa, às vezes sai outra. Né? Então, no caso da pessoa, do paciente, né, no caso aqui psiquiátrico, aqui nós temos uma pintura do Rafael Domingues, né, Olhos sobre Papel. Olha que interessante, a gente consegue ver que tem uma tentativa de organização, mas os elementos são tão soltos, tão assim, espalhados, tá vendo? Você parece que tem um rosto, você consegue perceber alguma coisa, mas tem muitos elementos que às vezes não estão muito em conexão, né? Então, dependendo do grau de dissociação, isso vai aparecer mais organizado, menos organizado, as cores são importantes, a posição no papel, que tipo de objeto, né, que a pessoa se utiliza, que tipo de, seja aquarela, seja giz de cor, seja carvão, né, o tipo de elemento que a pessoa vai escolher para poder fazer a expressão, seja o barro, né, na modelagem, aquilo ali tem a ver com o estado de alma que a pessoa está vivendo, né? Uns vão conseguir se manifestar de uma forma, outros de outra. E aí a gente pensa no Jung, nós estamos aqui no terceiro elemento que eu trago para vocês, porque o Jung, gente, ele fala que ele viveu durante o rompimento do Freud com ele, né? Ele era um colaborador da psicanálise, mas o Jung vinha fazendo as pesquisas dele com o inconsciente, ele era psiquiatra, então ele tinha esse contato com esse mundo, né, do inconsciente no nível da psiquiatria já há mais tempo. E aí, quando ele sofre esse rompimento com Freud, para ele foi um baque, foi um sofrimento muito grande, e o jorro dessas imagens do inconsciente começou a vir.
E ele ficou muito preocupado, né? O Jung achou que realmente ele estava entrando num surto, porque ele viu, foi uma visão, né? Ele viu a Europa banhada em sangue, corpos despedaçados. E aí ele não entendia o que estava acontecendo. Ele fala, né, que ele reviu, ele fez uma anamnese, né, da história de vida dele. Ele tentou repassar a própria vida umas 3 vezes para tentar entender o que seria, o que estaria acontecendo para que ele tivesse tendo esse tipo de visão de despedaçamento, de sangue, né? E ele ficou muito assustado com isso, mas foi anotando tudo que vinha, né? Vinham imagens. E aí, daí a uns meses, basicamente uns 8 ou 9 meses, e rompe a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que não era esperada, não tinha nenhum indício exterior de que tivesse acontecendo isso. E o Jung entende que o que ele fez, então, foi um contato com essas imagens do inconsciente coletivo. Ele antecipou algo que estava pairando no nível inconsciente, mas que não era conhecido, não era uma coisa perceptível. E aí ele realmente ele se alivia, né? Porque realmente ele entende. Então eu não estou me tornando, né, assim, psicótico. E aí ele vai trazer toda essa pesquisa profunda da questão da mitologia comparada, do estudo das religiões comparadas, né, desses mitos tão arcaicos, e ele desenvolve o conceito de arquétipo, de inconsciente coletivo, a partir da própria experiência. Então, assim, se a gente pensa, né, num paciente psiquiátrico, ele teve a experiência que o Jung teve, mas ele realmente ele não conseguiu fazer essa ligação com a consciência. O Jung teve a experiência do inconsciente num nível profundo e arquetípico, mas ele consegue transformar isso em teoria, ele consegue transformar isso em algo inteligível, psicológico, né? Que foi a obra dele. Aqui nós temos os livros vermelhos, que é o livro vermelho, que é o livro de capa vermelha, que é onde ele passa limpo todas as experiências dele que ele escreve nos livros negros, né? E aqui nós temos só primeiro mostrando o livro vermelho. Ficou 16 anos passando ali. A experiência com o inconsciente, com as imaginações ativas, duraram alguns meses, foram mais ou menos 6 meses, que veio assim, que brotou. E ele deu importância e anotou tudo. E aí, mas demorou 16 anos para ele começar a entender o que aquilo ali queria dizer. E aí eu trago algumas imagens que ele fez, né, ao longo desses 16 anos, nesse livro vermelho. A grande serpente, né, que fala da transformação. Filemon, que é uma figura que vai se transformando. Do início era Isaías, que era como se fosse um guia para ele no primeiro momento, e depois vai se transformando no sábio Filemon, né? Mas aí agora nós temos uma coisa maravilhosa, que é o lançamento dos livros negros. Está sendo traduzido para o português. Nós vamos ter acesso, olha aqui, os cadernos negros. Esses são os cadernos, né, do Jung, de anotações, os rascunhos do livro vermelho. Isso aqui é uma preciosidade, né? Eu falo que são os cadernos de cabeceira, né, Sônia? Do Jung. Isso. Eu acho que, então, nós divulgamos para os nossos alunos, você também para os seus, né, que a Voz está vendendo, né? E a Eugênia, semana passada, também falou disso, está vendendo, eu acho que vale a pena. E falar uma coisinha ali dos desenhos, né, no slide anterior, porque Sim. como também tem o curso de arte-terapia, as pessoas falam assim, eu quero técnicas, mais técnicas, mais técnicas, né? E eu fico pensando, gente, arte-terapia não é técnicas, é você deixar fluir o teu lápis, é você deixar fluir o teu giz de cera, é você deixar fluir a tua tinta com a sua imaginação, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas quando entram no curso, querendo assim, eu vi um livro que tem 1001 técnicas, mas é o desenhar, é o fluir da sua mão, né? É o esculpir, é o modelar que o Jung usou, e não só ter muitas técnicas de artes, ele não está usando técnicas de arte, ele está deixando o desenho dele fluir. Tanto que, se a gente olhar bem criticamente para o desenho dele, um crítico de artes, né, vai ver que é um desenho mais simples, não é um desenho de um artista, mas é um desenho de uma pessoa que simplesmente deixou fluir a sua imaginação e a sua mão obedeceu. Né? A mão foi guiando.
Isso. Ele teve aulas de desenho, de pintura em Paris, quando ele esteve lá, até um pouco antes dele entrar em contato com a psicanálise. Mas é o que você está dizendo, ele não é o artista, né? Ele tem alguma técnica, alguma coisa ele tem. Por exemplo, eu não saberia desenhar nem metade disso aqui. Mas o objetivo, como você está dizendo, não é esse, né? É isso que você está dizendo. A gente não tem que ficar preocupado se tem técnica ou se não tem técnica, né? Mas, assim, ele fazia um rascunho. Quando a gente pega o livro vermelho, a gente vê que ele traça linhas, ele faz o rascunho e depois ele pintou. O livro vermelho, gente, é um livro que é editado pelo Jung. Maravilhoso. As imagens saltam aos olhos, muito coloridas. Mas esse daqui, ó, os livros negros, é que são os cadernos de rascunho mesmo, que ele anota, que ele faz tentativas, que ele fica em dúvida do que ele vai fazer com aquilo ou não. Então, assim, esse lançamento, né, o Sonu Chandasani, que fez a tradução, é um historiador, que fez a tradução do livro vermelho, está fazendo, né, fez a tradução dos livros negros, e agora, em novembro, né, nós vamos ter um evento aí com o Sonu Chandasani, quem tiver vontade, né, você também vai divulgar, né, Sônia? Então, assim, é muito interessante, porque nós vamos entrar em contato com o pré-livro vermelho, o que deu origem ao livro vermelho. Então, é um material ainda mais puro, né, do inconsciente do Jung. Isso é muito bonito. E aí, o que a gente fala, né, assim, que é importante a respeito da questão da criatividade, que o próprio Jung fala, que o que faltava a ele era uma vida criativa. Ele fala, eu cheguei na minha segunda metade da vida, na época, né, 37, 38 anos, ele falava da segunda metade da vida já naquela época. Ele era uma pessoa que já tinha família, já era bem-sucedido, já tinha uma clínica famosa, era um cientista reconhecido, mas ele não estava em contato com essa vida interior. E foi um chamado desse inconsciente para entrar em contato através de sonhos, visões, né? E o sofrimento desse rompimento com Freud, então, é que deu início a esse jorro desse inconsciente. E Jung pintou, escreveu, coloriu, criou, imaginou, brincou, gente, de construir com pedrinhas do lago, fazer fortificações, uma coisa que ele tinha feito lá na infância dele. Mas ele também ficou muito irritado de estar tendo, como se ele falasse, é como se eu tivesse que fazer isso. Eu não era uma escolha, eu era obrigado a fazer isso. Ele se exasperou com as imaginações que vinham, como é que era uma coisa tão banal, que parecia assim como se fosse uma novelinha, assim, boba, as historinhas que estavam aparecendo. Ele ficava muito irritado com aquilo. Mas ele acabou permitindo que aquilo tudo acontecesse, né? E aí, depois, finalmente, ele encontra esse equilíbrio com essa expressão das imaginações e das visões. Ele também esculpiu, ele fez, né, pegou pedras e deu formas, e constrói a torre de Bollinger, né, às margens do rio, lá também do Lago de Zurique, e ele vai ficar entre a casa dele, o consultório, e a torre, porque na torre ele não tinha água encanada, ele não tinha luz, né, elétrica, ele cortava a lenha, ele cozinhava para ele mesmo, ele punha um lampião, ele falava dessa volta ao mais simples, que é o que nós vimos lá atrás na doutora Nise, né? E aí, então é isso aqui, ó, cientista renomado, famoso, bem-sucedido, o que faltava a ele era uma vida criativa. Essa vida criativa se impôs, não foi uma escolha. Ele foi obrigado a lidar com isso, né? E aqui tem umas imagens do que ele esculpiu, que está lá na casa, né, dessa casa do lago, lá em Bollingen. Aqui um peixe engolindo, desculpa, uma serpente engolindo peixe. Essa pedra ela tem 4 faces, cada face tem um desenho, esculpido. Aqui ele fala, Aion, que é o tempo, né, a eternidade, ou é uma criança brincando, como uma criança, sobre um tabuleiro de xadrez. O reino da criança. Este é o telésforo que vaga, essa figurinha aqui, ó, que vaga pelas sombrias regiões destes cosmos, e que brilha como uma estrela que se ergue das profundezas. Ele aponta o caminho dos portões do sol e a terra dos sonhos. Olha, isso aqui tem a ver com o mito de Mitra, né? Tem a ver com a filosofia. Então, assim, o Jung começou a trazer todo esse conhecimento antigo para a sua expressão, né? Dando forma àquilo que ele percebia.
E aí nós vamos associar isso com a questão da arte alquímica, que foi o que depois de 16 anos o Jung fazendo o livro vermelho, anotando tudo isso, essa é uma das últimas mandalas que o Jung faz, que ela coloca uma vista como se fosse de cima, né? Como se aqui fosse um fosso, uma fortificação, e aqui no centro é como se fosse um castelo que tem um telhado dourado. O Jung fez essa mandala, e aí ele recebe esse texto do Tratado Alquímico, que se chama O Segredo da Flor de Ouro, do Richard William. E aí ele entende, a partir daí ele começa a entender todo o processo de criação dele. E aí o que ele percebe? Que a simbologia do processo de tornar consciente os conteúdos do inconsciente, ele está manifestado nessa metáfora do processo de individuação, que depois ele vai denominar o processo de individuação, que é o que traz na alquimia essa imagem da transformação do chumbo, que é o chumbo da personalidade na linguagem metafórica desse alquimista, para o ouro não vulgar, que é esse lado precioso da totalidade psíquica. E aí eu trago para vocês que é como se a gente pudesse pensar que o Jung, ele está aqui, ó, nessa etapa do nigredo, das etapas da transformação alquímica, que você começa do preto, né, do negro, do amorfo, do caótico, e você vai discriminando, limpando, tornando consciente a sua sombra, entrando em contato com os conteúdos das suas emoções e seus complexos. E à medida que ele foi elaborando tudo isso, ele chegou no livro vermelho, que é a cor da rubedo, da transformação por excelência. Então eu trago isso. O Jung sai do caos e chega também, ele sai do chumbo e entra no ouro alquímico, né? E aí eu perguntei isso para o Sonu Chandasani, no evento que ele veio ao Brasil do lançamento do livro vermelho. Sonu Chandasani é um historiador, né? E eu perguntei, Sonu, olha que interessante, é como se ele estivesse fazendo um trabalho alquímico, de sair da Nigredo e chegar a Rubedo, com livros negros até o livro vermelho. Ah, não, isso é porque é o que tinha. Bom, eu entendo que ele é um historiador, né? Então ele não é obrigado a ver o simbolismo nas coisas, né? Mas para mim isso aqui é muito claro. Ele mostra muito esse trabalho mesmo de sair desse chumbo da consciência, da sair daquele lado, né, da confusão emocional que ele vivia e integrar, né, a personalidade dele. E esse trabalho é o trabalho do artífex, que na alquimia, né, é o artesão, assim, essa utilização das técnicas expressivas, como, por exemplo, a imaginação ativa, né? O Jung coloca, não tem como objetivo fazer arte, que nem você colocou, né, Sônia? O meu objetivo não é fazer arte, o objetivo é expressar toda aquela preciosidade que está ali dentro. Então ele fala, se eu tenho o objetivo de fazer arte, isso seria fugir totalmente à finalidade desse exercício, seja da imaginação ativa, seja das expressões, né, vamos dizer, a prática terapêutica, na terapêutica ocupacional, na arte-terapia e tudo isso. Então ele coloca, né, esse tipo de arte, a gente pensa que ele pode ser pensado então como a arte alquímica, que é a arte do artífex da alquimia, o artesão, para a realização desse opus alquímico, a obra, a arte da alquimia, que tem uma série de etapas nesse processo de transformação do chumbo em ouro. Aqui, ó, o Caos Philosophorum, que é o início aqui dessa matéria indiferenciada, que vai passando por pressões, calores, lá no Atanor do alquimista, tem aqui, né, a transformação de um pássaro, né, que fala do lado do espírito que vai se transformando, o rei e a rainha, integração do masculino e feminino, e tudo isso para chegar nessa transformação maior, que lá em cima tem coroado a luz, a transformação do ouro da consciência, né? E aí, então, o que eu penso? Quando eu vejo tudo isso, e que faz sentido para mim, o que me cura é a arte em mim. É aí que eu chego nessa frase, minha, né? Então, assim, visando completar a jornada, essa arte requer o homem todo. Isso é uma exortação da alquimia. Está no livro Abreação da Análise dos Sonhos do Jung. Essa é a exortação alquímica para esse processo de estar inteiro, que vale para o processo de individuação. Eu tenho que estar inteiro. A minha inteireza inclui luz e sombra, né? Rio Negro e Solimões, né? Tudo ali pertence.
Dessa maneira, o que me cura é a arte em mim. O que me cura não é a produção do ego, que possui, dá nome, rotula, se apropria de tudo. O Jung fala que quando ele estava escrevendo as imaginações ativas, ele falava, que coisa mais ridícula, que é isso que eu estou fazendo? Mas aí, apesar disso, ele dava sequência e fazia. É o si mesmo que é o comandante do processo da individuação. Ele é que é o gestor do inconsciente e da consciência. E isso pode ou não acontecer, depende do self. Só que o ego se torna o artífice, esse artesão a serviço do si mesmo. O ego, ele se posiciona de uma maneira a aceitar, fazer essa transformação que o inconsciente está pedindo e que o self está comandando. E aqui eu chego nessa borboleta linda que estava aí pairando nossos slides e agora ela aparece. A borboleta, no grego, é psique, né? Então, a alma borboleta é a nossa psique. A alma pede para se expressar. A minha alma, a sua alma, a de cada ser. E deixar a arte em mim surgir. Essa é a grande arte da individuação. Aí é que é a questão do deixar a arte em mim surgir. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada a todo mundo aqui por me escutarem. Estou à disposição se quiserem comentar alguma coisa. Estava escutando a live. Lindo, lindo, parabéns, amei, né? Amamos todos. Amei. E vamos botar aqui a tela cheia para todo mundo, né? Vocês vão escrevendo ali no chat que eu vou passando, né? O pessoal querem também aonde pode comprar o livro da imaginação ativa, né? Então, se você puder escrever ali no chat, aí todo mundo pega. Que editora que é? É esse livro aqui, né, que você está falando? Esse. Qual é a editora? A editora é o ICTIS, que é o Instituto de Psicologia Analítica, né? Vocês vão entrar no site, que é o www, deixa eu só achar aqui. Pode escrever no chat, que daí fica mais fácil para todo mundo. Tá, deixa eu só ver onde é que está. A Noeli já tem, né, Noeli? A Noeli está mostrando dela ali, estou vendo. Parabéns, Noeli, já começou, né? Enquanto a Adelaide escreve ali, vou pensar uma coisinha, né? Falamos também aqui, alguém falou dos gatos tal, e lembrar um pouquinho ali dos gatos da Nise, que tem algumas coisas um pouco peculiares ali com a Nise, né? Ela adorava gatos, sim, como vocês colocaram, como a Adelaide colocou, né? Ela amava os gatos. E ela tinha uma interação muito grande, por isso que ela fez o livro dos gatos, né? A emoção que tem esqueci o nome, a emoção de lidar. E a Adelaide conheceu, eu falei isso para vocês, eu sou um pouquinho mais antiga, né? Eu conheci a Nise, sim, tá? Então, ela tinha uma peculiaridade muito interessante. Se você chegasse lá no museu para visitar, porque era o único lugar que ela te recebia, era lá no hospital psiquiátrico, se o gato, um dos gatos, né? Todos os gatos tinham um nome lá, te rodeasse, viesse te cumprimentar, como ela falava, ela te recebia. Se o gato não aparecesse nenhum gato na hora que você chegou e nenhum chegasse perto de você, ela pedia para você ir embora e voltar outro dia. Né? Então, isso ficou muito interessante, ficou na época assim, essa conversa, porque a gente falava assim, será que o gato vai me aceitar ou será que o gato não vai me aceitar? Né? Então, era uma coisa que ela media a boa energia, hoje a gente fala de energia, né? Se você chegava bem, porque num dia se poderia ser recebido, tanto que ela falava, pode voltar no outro dia, quer dizer, vai para casa, descansa, faz alguma coisa, depois volta e a gente conversa, né? Ela tinha grupos de estudos e ela lidava com os gatos. E o Carlinhos foi o último gato dela, tá? Né? Era um gatinho, era tudo gatinho assim, como é que a gente fala? Não de raça, né? Gatinhos jogados por ali, né? Isso. E ela tinha... Sem raça definida. Sem raça definida, é isso, né? Porque tem aquele outro termo, é muito feio, né? Então, eles mudaram.
A minha era, eu tinha uma gatinha por 14 anos, a minha era sem raça definida. Sem raça definida. Mas são os melhores, são os melhores. Nós, tudo é bom. Então, ela tinha esse carinho com os gatos e dessa Eles eram questão os de você chegar coterapeutas, né, Sônia? terapeutas, porque eles Coterapeutas, ela falava, são os coterapeutas, né? E tinha uma rivalidade entre eles também, Sim, quando ela dava muita atenção para um ou para outro, eles brigavam entre eles, existiam ciúmes também, né? E ela traz os gatos, traz os cachorros, no livro dela ela fala dos cachorros, né? sim, E hoje, né, Adelaide, hoje nós estamos levando para os hospitais os cachorros, não levaram os gatos ainda, mas os cachorros como coterapeutas. sim. E o quanto eles trabalham a depressão, a angústia, como eles, o carinho deles trabalham com isso, né? Eu fiz o meu doutorado, eu fiz no Hospital Psiquiátrico em São Paulo, lá no Juqueri. Fiquei 5 anos lá. Aí as pessoas perguntam, bom, ficou 5 anos internada ou trabalhando, professora? Eu falei, eu fiquei internada e trabalhando. Mas olha, o Jung também, logo que ele se formou, ele foi trabalhar no Hospital do Burgosli, era internado, ele morava lá, Internado. casou-se, e ele e a Emma moravam no hospital psiquiátrico. Que era, antigamente se usava morar, o médico ficar no hospital, os médicos moravam nos hospitais, né? Mas principalmente isso, para ter esse contato mais fluido com o paciente. Era o tipo de abordagem que estava se começando. Era tipo assim, tratamento top de linha na época, né? Em 1900, que o Jung fez no Burgosli, né? Justamente isso que você está dizendo. Você ficou internado e também trabalhando, né? Mas eu estou mentindo, eu não morei lá, não, só estou brincando. Não, né? Mas Não, o no Jung Juqueri morou. já tinham tirado, eles já tinham tirado essa possibilidade dos profissionais dormirem. Tinha casas lá também, né, de morarem lá. Mas eu estou falando isso porque eu sou um pouquinho tanto quanto doida, né? Então, assim, né? E se vê muito, né, a, a companhia dos animais. Então, isso se não precisa ir no hospital psiquiátrico, é só andar nas ruas e ver que os andarilhos, né, quem mora na rua, sempre tem um cachorro. 1, 2, 3 cachorros, porque agora ele está formando já vários, né? A afetividade dos animais presentes, né? E eles têm uma troca muito fluida, né? Não só da energia, mas do afeto, né? E não tem que falar, né, gente? É uma coisa do contato, né? E não precisa usar o racional, a linguagem, né? E é bonitinho, porque se você chorar, o cachorro te dá beijinho. Eu chamo de beijinho, porque eu tenho cachorro. Ele vai lá e te enxuga as lágrimas, né? E o gato se encolhe, né? O gato fica mais aninhado. Bom, essa foi uma das coisas assim da Anise para a gente saber. Quem também poderia assistir aquele filme. Ai, ajuda. Nise, como é que é? Coração da Loucura. Do Coração Né? da Loucura. Coração da Loucura. E também entender que tanto a Nise quanto o Jung olha para o esquizofrênico, mas ele não vê a doença, ele vê a pessoa. Isso é bonito, né? É ver a Exatamente. pessoa, não tratar a Que é o que doença, o né? Jung fez, né, também, quando ele como psiquiatra, ele não estava preocupado em dar um nome à doença, ele estava mais interessado em saber da pessoa que estava ali, que aquela alma que estava ali, né? E que essa alma ela estava tentando se manifestar e entrar em contato com uma outra linguagem, que só não era compreendida, né? E o que está faltando hoje, né, Adelaide? Hoje está faltando um médico que olhe para nós, quando a gente vai ao médico, principalmente agora na pandemia, né? Que olhe e me veja enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano que está ali na frente, que vai ser consultado, que vai ser diagnosticado. Parece que a gente, com toda a sabedoria que nós achamos que temos, quando adoecemos e vamos ao médico, nós queremos que ele nos ajude, né? Não importa qual é o profissional que está ali. Então, o Jung traz ali, olhar para as pessoas de alma para alma, né? Isso é tão mais gostoso de se trabalhar, né? E Exatamente. E principalmente assim,
lembrando que a reportagem foi a que me mobilizou para esse pensamento, né? Qual é a arte que me cura? A arte que me cura é a arte em mim, né? Eu lembro e volto, né, a essa situação daquela associação que eles buscam fazer isso, esse trabalho inclusivo, né, de colocar as pessoas de uma forma mais humanizada no contato com o público. E ninguém lá sabe quem que é louco e quem não é louco, né? Que o pessoal fala louco, né? Ninguém sabe quem é um paciente, né, de tratamento de sofrimento mental ou não. Ou seja, o que vai diferenciar cada um? É o rótulo, né? Ah, a pessoa é um pouco estranha. Mas, assim, se a pessoa não tem condição de estar num contato com o público, ela não vai entrar em contato porque é um sofrimento para ela. Então, ali realmente tem pessoas que já dão conta de estar em contato com as pessoas, fazer uma troca ali, né? Elas estão num nível de possibilidade de não entrar em muito sofrimento, né? Mas o objetivo é isso, é a gente realmente tirar o estigma, e foi a doutora Nise, a precursora no Brasil a respeito disso, né? Então, é muito bonito esse tipo de manifestação. E quando a gente pensa na questão da arte, você com seu curso de arte-terapia, pós em arte-terapia, e quando as pessoas pensam, né, então a gente tem que produzir arte, ou o paciente tem que fazer, tem que ter técnica. Não, não precisa, ele só precisa ter instrumentos e você ali. Terapeuta significa, no grego, ajudante do ritual. Você tem que estar junto, né? No próprio filme, né, no Coração da Loucura lá, a doutora Anise fala, não interfere, deixa a pessoa fazer o desenho. Não vai falar, o que você está fazendo? Nossa, você está fazendo isso? Não, não pode falar. Deixa a pessoa manifestar, né? Não interfira. Isso é para todas as criações, inclusive para as crianças também, né? Quando a criança começa a desenhar, pintar, alguém quer ir lá arrumar. E não é para arrumar. Não tem o que arrumar, é dela. Então, trabalhar com essa liberdade do criar. Por isso que fica o vazio da criatividade. Não sei criar. Sabe? Nós sabemos dançar, cantar, né? Criar, pintar, fazer uma série de coisas. Quando nós somos crianças, conforme nós vamos crescendo, nós vamos deixando de fazer. E ao deixar de fazer, a espontaneidade vai ficando reprimida, a criatividade vai ficando reprimida. E é por isso que nós adoecemos, e é por isso que nós sentimos um vazio e um sufoco ao mesmo tempo. Eu quero alguma coisa, mas eu quero o quê? Né? E ali seria... Eu acho tão bonito quando nós começamos a conversar, eu quero o quê? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu nunca vou tocar um instrumento. Eu falo, olha, é caro, pega 2 tampas de panela e bate assim que você vai ter um prato, né? Pega a colher de pau da tua mulher lá e bate na panela que você vai ter uma bateria, né? Então, nós vamos fazendo algumas coisas que eu não preciso realmente de um instrumento. Eu tenho que ter a liberdade de fazer qualquer coisa. Ah, mas é um barulho. Não, é um som que você está tirando. Você vai melhorar até na hora de tirar o som. Ah, eu vou escrever uma poesia. Não sei escrever uma poesia. Você sabe escrever poesia. É só ir colocando lá sem regras e sem críticas que vai saindo. E o pincel é a mesma coisa. É só deixar o pincel correr. Eu gosto de pintar com a mão, né? Eu pinto com o pincel também, mas eu gosto assim de meter a mão na tinta e fazer aquele negócio assim. Aí você fala assim, é tudo doido. É, tudo doido, porque eu não estou fazendo arte, eu estou fazendo brincadeira, eu estou brincando de pintar. Então, o brincar de pintar, de cantar, de dançar, ser bailarina, eu sei que está difícil, né? Ficar na ponta dos pés, mas a gente sabe dançar, rodopiar e fazer de conta que é uma bailarina, não é? Então, isso é a expressar a criatividade, que o Jung também foi fazendo. Uma outra curiosidade, lendo esses livros, vermelho, azul, preto, amarelo, cor-de-rosa, todas as cores, não tem todas as cores, mas assim, lendo esses livros, é que ele ia lá, né, para a torre, e ele ia numa fazenda do lado, ele ia arar a terra, ele ia plantar a terra do vizinho, porque ele se sentia o quê? No meio da natureza, junto com a natureza. E a gente não quer sujar as mãos, né? Não quer sujar a mão naquele vasinho de violeta que tem lá, que está precisando trocar a terra. Mas é muito bonito pensar que o Jung, né, desde a infância, ele era filho do pastor protestante e era um pessoal que era muito, vivia numa área mais rural da Suíça. Então, ele era um menino muito ligado à natureza.
né? Ele não tinha muito dinheiro, então andava muito descalço. Ele diz que, né? Lá fala que ele era mais corpulentozinho, ele era forte, né? E de repente ele vai perdendo esse contato, se torna um cientista, né? Ele sai desse mundo da natureza, do contato com a natureza, e vai entrando no mundo da razão, da ciência, e ele perde, ele desconecta, né? Então ele teve uma desconexão com esse lado do simples, né? E aí, na hora que ele começa a desenvolver a técnica da imaginação ativa, que é a maneira que ele começa a reconectar-se com essas imagens, né, tão, dessa arte em mim, né, dele, é que vem essa volta ao mais simples, né, Sônia? Essa volta a esse ser natural que cada um de nós somos, que não precisa ter vergonha de nada, que pode se expressar, né? Que não precisa agradar nem desagradar, né? É simplesmente ser, né? Então é muito interessante porque assim essa alma, essa natureza, ela tem que ser burilada. Esse diamante, ele vai ser diamante, ele é um diamante, ele vai ser um brilhante, é isso que eu quero dizer. Está ali no estado bruto, né? É o chumbo. A gente precisa trabalhar, tomar consciência para a transformação acontecer, né? Então, assim, o nosso trabalho é bem esse, é utilizar todas essas formas de expressão para trazer consciência e fazer a transformação, esse caminho de transformação, né? E o Jung fala, né, que dentro dele uma voz estava dizendo, o que você está fazendo é arte. Quando ele estava fazendo as pinturas e as imaginações, não, ele ficou bravo. Não, eu não estou fazendo arte, né? Eu tô num processo de entrar em contato com a minha natureza profunda. E isso para ele foi muito importante, né? Dele deixar muito claro. Não tem a intenção de fazer arte, né? É um brotamento dessa característica natural da psique. E é tão fácil, né? Quando as pessoas perguntam, mas como, por onde eu começo? Eu falo, começa por uma árvore. É a coisa mais fácil que tem fazer árvore. Aí você vai descobrindo que a árvore tem 1000 coisas. Primeiro observa e põe árvores, né? A árvore, quando tem um bloqueio, uma resistência muito grande, eu falo, gente, árvore tem 2 retas. E depois um cabelinho muito doido em cima, assim. Pronto, você fez uma árvore. Daí você vai melhorando. Isso é quebrar também o bloqueio da criatividade. Às vezes nós somos tão educados que temos que fazer uma coisa certa, mas nunca ninguém disse qual é a coisa certa. Então vamos abrir esse espaço. Não tem a coisa certa, tem a minha expressão interna, tem a minha árvore. Né? Eu posso tentar olhar como Jung fez, olhar a natureza e tentar copiar a natureza. Lógico, isso é um exercício muito bom. Né? E vou tentando. Tanto que ele fez cadernos de rascunhos. E nós não queremos errar nem a primeira árvore. Eu acho isso tão estranho, Adelaide, porque a gente olha, ele tem cadernos de rascunho. E quando a pessoa vai fazer uma árvore, ela quer acertar na primeira. Acertar o quê, né? Que está lá na imaginação. Mas, assim, ter a liberdade do desenho, daquela criança que desenha, daquele adolescente que cria também, e ter essa vida criativa dinâmica que ele se permitiu, né? Que ele se permitiu. Eu acho isso é permissão. Você se auto-permitir a fazer. Como estamos aqui, nos permitindo a ouvir, né, a ouvir a Adelaide, que trouxe tantas coisas lindas. Olha, gente, nós temos eu estou montando um roteiro para quando acabar a pandemia, né? Nós temos que visitar o Museu Imagem do Inconsciente, viu, Adelaide? A Casa das Palmeiras. Agora a gente tem que ir para Minas, visitar o Bar do Suricato. E juntar com esse povo todo de Minas lá, né? E eu acho que tem coisas para em Pernambuco conhecer, acho que é Pernambuco, o Museu do Brenan, quer dizer, tem muita coisa para a gente ir conhecer e ver que existe um outro mundo diferente, né? Sim. Que não é tão diferente, é que eu preciso ir até lá. É lindo isso. Cada pessoa tem a sua expressão também, né, Sônia? Assim, tem gente que pode ter mais afinidade com a escrita, com alguma coisa assim. Por exemplo, até na imaginação ativa é isso que a gente percebe, né? Tem gente que tem mais afinidade com a expressão plástica, né? De modelar. Tem gente que tem mais
afinidade com a expressão do corpo. Então, assim, são várias possibilidades de expressão. E aquela que a pessoa consiga se expressar melhor vai ser mais natural. Mas ela pode ser incentivada a usar todos os sentidos, né? Então... Isso que você falou, a Cláudia aqui, vocês duas estão em sintonia lá. O mundo adulto ocidental é o mundo verbal e da escrita, né? A educação formal bloqueia muita expressão livre e da criatividade. Então, é isso mesmo, é o que acontece. Nós estamos aqui para desbloquear, para abrir espaços, né? Abrir a mente. E, Adelaide, você está recebendo vários parabéns, elogios. Ah, muito obrigada. O povo está amando aqui a tua... Eu não vou ler tudo aqui, que agora o nosso tempo já era, né? Aqui sempre é assim, eu ultrapasso o tempo, né? Uhum. Bom, gente, acabou. Acabou, já viu que passa rápido. Aquilo que a gente espera tanto passa tão rápido, né? Então, um momento assim... E o que eu vou pedir agora para nós finalizarmos antes de nos despedirmos da Adelaide? Vamos serenar nosso coração de novo, vamos fechar nossos olhinhos, relaxar ali para um pouquinho mais. Quero ver todo mundo sentado. Olha lá, todo mundo já sabe sentar bonitinho. Parabéns, estou feliz com isso. Já sabe ficar arrumadinho, sentadinho, pezinho no chão, fechando os olhos e entrando ali na nossa conexão criativa, naquilo que você deseja desenvolver, de criatividade. Vamos inspirando. Volta lá, bem sereno, bem tranquilo. Onde está o seu ponto de criatividade? Não se bloqueie, porque você não vai precisar realizar ele agora. Tenta encontrar. Eu quero dançar, eu quero pintar, eu quero escrever poesia, eu quero fazer um romance. O que você deseja? Ser um escritor, um ator, uma atriz? Vá lá, você pode também ser várias coisas, não precisa ser uma só. Posso ser 2, 3 coisas. Eu posso compor uma poesia, escrever uma poesia e compor uma música para essa poesia. Veja o teu ponto de criatividade. Se apegue a ele como a Adelaide trouxe, um cristal que precisa ser limpo e transformado num diamante. Se conecte com esse diamante da sua criatividade, põe ele bem pertinho do teu coração. Estenda seus braços e abrace você mesma. Vamos ver, quero ver todo mundo se abraçando, bem apertadinho, bem gostoso. Ai, que delícia! Assim a gente não pode apertar ninguém, a gente aperta a gente mesmo. Aperta, aperta com o olhinho fechado, bem gostoso, e... Pode abrir os olhos. Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. Gratidão, Cláudia, por nos ajudar, né? Cláudia da Unipaz agora, porque tem 3 Cláudias, por nos ajudar aqui. Estou vendo que a nossa querida diretora-geral entrou, a Hélida de Oliveira. Né? Gratidão por ceder esse espaço maravilhoso da Unipaz, para que possamos dar essas lives tão gostosas e reunir povo do Brasil todo. Né? Vamos lá, gente, me ajuda lá. Olha, teve gente do Belém, do Pará, Espírito Santo. Minas Gerais veio em peso. Uhul, Minas Gerais, por causa da Adelaide está ali. Parabéns, brigadão pela presença de vocês. São Paulo, Goiânia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Será que eu esqueci alguém mais? Deixa-me ver. Goiânia está aqui. Sônia. Oi, amor. Além de agradecer, né? Agradecer você por ser na Unipaz, a gente diz assim, né? Que tem um guardião que segura a chama daquilo que está sendo vivido por tantas pessoas, né? Então, você é a guardiã
da chama que aquece, que faz acontecer todos esses encontros na quinta-feira. Então, eu te agradeço por isso, agradeço a Adelaide, eu não a conhecia, né, aqui em vídeo, eu já estou aqui com os seus documentos para a nossa próxima turma, é uma alegria te receber aqui na Unipaz, assim como todas as pessoas. E também dizer que amanhã, Sônia, a gente, não sei, acho que nem se você está ciente da data, amanhã a gente vai abrir formalmente os nossos primeiros cursos produzidos em formato EAD. Então, amanhã começa o curso de comunicação não violenta. Nossa, eu estava aqui, hoje, olha, com todo respeito, eu estou aqui tomando um champanhe. Eu estou aqui tomando um espumante, celebrando essa lua maravilhosa que vocês, cada uma no seu lugar, sai, olha a lua, agradeça essa plenitude desse brilho tão lindo. Eu estou aqui, né, hoje namorada, estou sozinha aqui hoje e estou aqui, assim, celebrando tudo que a gente construiu nesse tempo de pandemia para que amanhã a gente dê início ao primeiro curso que foi produzido dentro da plataforma Canvas, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, começa amanhã o curso de comunicação não violenta. E eu compartilho com vocês a alegria desse momento, né? E convido vocês também a conhecer o que a gente vai oferecer a partir daqui, né? Amanhã é o primeiro, então tem uma série de outros aí que vão acontecer, tá bom? Um beijo enorme, com essa alegria de poder compartilhar e construir essa história aqui, virtual e tão real também, ao mesmo tempo, tá? Um beijo. Obrigada, Elida. Olha, ser guardiã da chama A live. É uma responsabilidade, né? Mas quando nos dão a responsabilidade, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Gratidão mesmo, né? E lembrando que o nosso curso do Jung, né, Psicologia Analítica, começa agora em outubro, né, Ana Paula? A Ana Paula está pronta lá. Está lá, a Ana Paula e a Rúbia estão todos prontos para começarmos o nosso curso. E, Adelaide, gratidão infinita pela sua presença, pelo seu carinho, né, por trazer assim um conteúdo tão rico, tão maravilhoso, que nos mostra que estamos no caminho certo e que isso é uma luz realmente dizendo, olha, vamos estudar, vamos auxiliar o outro, vamos nos auxiliar liberando a nossa criatividade, trazendo esse incentivo, né? E a Unipaz oferecendo espaço para nós, trazemos profissionais como você para nos orientarmos, né, para termos mais Jung mais próximo ainda. Né? Então, estamos ansiosas para te ver em nosso curso. Eu não lembro agora a data, mas eu sei que você vem com todo carinho, né? E por esse momento maravilhoso que você nos trouxe. Então, é uma gratidão infinita, né? Porque eu acho que gratidão a gente nunca tem tamanho, limite, é sempre infinita, né? Por você estar aqui. Eu sei que você abriu uma agenda ali para estar conosco, com um sacrifício assim, de muitas coisas como nós estamos, mas esteve aqui, como você disse, por inteiro. Isso foi muito lindo. Então, muito obrigada, querida. Agradeço demais o convite. Parabenizo vocês aí por toda a iniciativa, o trabalho que vocês estão fazendo, buscando fazer um trabalho com muita qualidade mesmo, né? Com profissionais que têm expertise na área, isso é muito importante, né? Mas, assim, realmente né? Eu digo, eu aceitei seu convite muito mobilizada por esse lado mesmo. É importante falar de Jung, é importante falar da doutora Nise, é importante trazer esse trabalho pessoal, dessa busca de transformação. Então, realmente, você sabe, eu te falei, quase que eu falei assim, ai, Sônia, eu estou no meio de um tumulto aqui de coisas para fazer, mas foi com muito carinho que eu preparei, e esse assunto é um assunto que foi, assim, me tomando, e eu falei, então é ele que vem, é ele que chegou para ser apresentado, então eu fico muito feliz com isso e agradeço muito a vocês todas a oportunidade. Obrigada. Gente, chegou aquela hora da despedida, né? Todo mundo aí abrindo suas câmeras para a gente jogar beijos, vamos lá, né? Câmera fechada não joga beijo, então vamos abrir essa câmera. Irmã Gé veio ali de Gé. Ai, querida, que saudade de vocês. Gente, beijos. Beijos, beijos, beijos coloridos para vocês. Até quinta que vem. Quinta que vem é você, né? Não é. Esqueci, gente. Olha lá, é sempre assim, esqueço quem vem quinta que vem.
Irmã Digé, que delícia te ver aqui. Marcela Saudade. que vem. Gente, a semana que vem a Marcela Boechat, que ela fez formação de arte-terapia no Canadá, para falar para a gente disso. Então, esperamos vocês. Tchau, amores. Beijos coloridos, coloridos, coloridos. Muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Ai, que saudade. Agora vocês abrem as câmeras. Aí, isso aí eu vou vendo. Beijo, gente. Beijo, Belém, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiânia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Beijo. Minas Gerais. Obrigada. Minas Gerais. Obrigada. Lindas, lindas, lindas. Tudo bem, Claudinha? Beijo.